Pessoal, esse artigo de hoje é um artigo importante, porque existem determinados momentos que você pensa coisas, fala coisas, mas nunca escreveu sobre aquela coisa. Então, esse conceito tecno-renascimento civilizacional é um conceito importante. Por quê? Porque nós temos que perceber, e isso eu estou começando a desenvolver com mais precisão a partir desse artigo, uma ideia das relações do pensamento com as tecnologias. E aqui eu desenvolvo a ideia de que o Sapiens, ele desenvolve as tecnologias, ele cria as tecnologias. As pessoas que criam as tecnologias não necessariamente sabem as consequências que vão acontecer. Porque no momento que você massifica a tecnologia, existe uma ordem espontânea. As pessoas vão usando, e aquilo vai mudando hábitos. Então a sociedade vai alterando a forma de agir, e aí vai criando um buraco, vai criando uma demanda, porque é o seguinte, a gente precisa colocar nessa forma de agir algum tipo de forma de pensar. Eu preciso ter uma justificativa, eu preciso ter uma explicação. Então se cria-se uma espécie de gap. É como se fosse um copo que você precisa colocar água. Então, isso é uma relação interessante porque a gente vive, o ser humano vive num tecnoplaneta. Nós não vivemos no planeta. Então, nós nos adaptamos às mudanças do planeta, né? A gente se adapta à mudança do planeta, calor, frio, chuva, neve, mas a gente também se adapta ao tecnoplaneta. E o tecnoplaneta, nós precisamos explicar coisas que acontecem no tecnoplaneta. A gente precisa colocar nesse copo determinados conceitos que isso vem antes, né? As tecnologias vêm antes dos conceitos. Quando a gente fala de mídia, a gente define 3 tipos de tecnologia. As básicas, que influenciam alguns setores, as intermediárias, que influenciam todos os setores, é o caso, por exemplo, do transporte, né? Da energia, e as centrais, que influenciam todos os setores e modificam a forma como o ser humano se relaciona com a informação e o conhecimento. Essas são as centrais. As mídias são as tecnologias centrais. Então, se a gente parte do princípio que toda tecnologia é um copo, e toda vez que ela chega, ela precisa colocar líquido, que são os conceitos, quando a gente fala das mídias, a gente tem o mesmo processo. Só que é como as mídias modificam profundamente o Sapiens e permitem que a gente possa fazer coisas muito diferentes do que a gente podia fazer antes, a gente tem, depois da chegada de novas mídias, o que eu estou chamando aqui de tecno-renascimentos civilizacionais. Tecno-renascimentos civilizacionais, a gente vai ter isso, né? Chegou a escrita manuscrita e com o potencial da escrita manuscrita, você começou a fazer todo um processo, por exemplo, o surgimento de novas ideologias e novas religiões, baseado numa nova cosmovisão. A cosmovisão cristã é filha da escrita manuscrita. Tanto que a palavra Bíblia vem de livros. Biblioteca, bibliografia. Então, a cosmovisão cristã estrutura na sociedade. Ela vem depois da escrita manuscrita. O sistema de livre mercado, por exemplo, o liberalismo, ele vem depois da escrita impressa. E a partir daí, a gente começa, quando chega uma nova mídia, a ter tecno-renascimentos. Uma série de pensadores vão colocando líquido naquele copo. E aí você então começa um processo de revisão, de criação de cosmovisão. E isso é fundamental entender, porque quando a gente fala de futuro, nós estamos no início do processo de um tecno-renascimento digital. Nós estamos começando, se a gente olhar o passado, a estruturar uma nova cosmovisão que vai se desdobrar em novas ideologias e novas religiões. Esse é o tamanho, esse é o início da nova civilização. Uma nova civilização, ela não surge
sem que tenha uma cosmovisão. Quando você muda a placa-mãe, que é a mídia, que é a tecnologia central, você está anunciando o seguinte: olha, provavelmente, se acontecer o que aconteceu no passado, nós estaremos construindo uma nova cosmovisão civilizacional. Dessa cosmovisão civilizacional virão novas ideologias e novas religiões, em que você vai ter que encaixar uma sociedade muito mais participativa, muito mais aberta, muito mais distribuída. Muita gente, quando eu falo isso, fala assim: mas eu não estou vendo isso, né, pô? Nós estamos no início do filme. São os primeiros 5 minutos de um jogo de 90, ou que ainda vai para a prorrogação. Então a gente está no início do processo. Então, quando a gente olha lá para trás, que a gente vê a chegada da prensa, nós tivemos filósofos, nós tivemos teóricos, nós tivemos religiosos, nós tivemos líderes pensando esse novo cenário. Só que eles não tinham noção que eles estavam pensando esse novo cenário, mas o copo já estava colocado. A causa principal foi a chegada do copo. E aí eles começaram a colocar líquido para poder fazer um realinhamento civilizacional, conceitual, entre as novas possibilidades midiáticas, né, e as explicações necessárias para que a gente pudesse viver nesse novo ambiente. É um pouco por aí. O que é que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil, talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal.